Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 3 de novembro de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1736. 3 páginas, 42 logias e 8 máximos. O tema é consciência subcognitiva. A especialidade é a subcogniciologia. Definição. A consciência subcognitiva é a consciência intrafísica, homem ou mulher, ainda vivendo imersa no universo de profundo autodesconhecimento quanto às realidades da própria existência, em nível de ampla ignorância, medíocre, vulgar, sobre o megafoco evolutivo. O holopensene pessoal da subintelectualidade. A autopensenização manipulável. O porão consciencial. A robotização intrafísica. O trancamento existencial. A melancolia intrafísica, que é a melim. Agora, na argumentologia, nós temos aí a caracterologia, tem 16 categorias de consciência subcognitivas. Na remissiologia, entre os 15 itens, destacamos consciência não intermissivista, consciência problema, consciência sem megafoco, consciência trafar e consciência trancada. Frase enfática. A existência de legiões de consciências subcognitivas é a principal razão do esforço da reurbanização e reciclagem da Terra, objetivando colocar a mega escola à frente do mega hospital. Você se sente liberto da condição de consciência subcognitiva? Você ajuda a quem ainda vive em tal estado primário de cognição? Eu quero dizer para vocês que eu vi aqui, tem um ar sobrando lá na intermissiologia, no fim da linha. E na frase enfática está faltando um espaço entre depois de principal. Eu vou examinar lá com calma. Agora, eu vou falar aqui vou responder 7 perguntas de ontem, porque ontem nós tivemos offline. Essa primeira pergunta eu já respondi, vou responder de novo. Eu não estou gaga, não. É porque essa já estava fora, tá certo? Ultimamente, quando faço EV, percebi que a mobília e as esquadrias, assim como as lâmpadas, ficam instalando. O que pode ser? Olha, em primeiro lugar, é necessário você ver todos os fatores físicos, materiais do ambiente. Você, por exemplo, a hora que você entrou, às vezes, você ligou algum aparelho de ar-condicionado, por exemplo, isso muda tudo. Então é necessário examinar primeiro os fatores intrafísicos. Agora, se não houve modificação nenhuma, você apenas encostou a porta e ficou tudo igual, e começou a instalar, você tem que ver que aquilo está instalando quando você não está trabalhando. E ver o que acontece. Se não estiver, depois que você afastou esses 2 fatores principais, é bom começar a ver se não é efeito físico. São 7 perguntas de ontem que eu vou falar agora. Essa agora vai ser a segunda. Poderia aprofundar sobre as consequências da simploriedade natural e da simploriedade patológica? A simploriedade natural é da pessoa que jejuna, que está começando a funcionar na vida. Por exemplo, a consciência, aquela que está começando a engatinhar no processo da evolução. Ela é simplória. Ela, então, é mais do que, vamos dizer, inexperiente. Ela não é veterana. Ela está começando com o trabalho de entender o processo. Essa é natural. É espontâneo isso nela. É a pessoa que não tem know-how. Agora, a simploriedade patológica é aquela que a pessoa tem má intenção. Ela é daquele jeito, às vezes ela tem má intenção em alguma área, ela acaba sendo simplória porque ela fica com um pensamento único, alguma ideia fixa, aquilo então enceguece o modo de ver, a miopia do modo dela ver. Então, isso se torna patológico. Então, a simploriedade que ela não precisa de ter mais. Se ela tem, é quase sempre por algum problema afetivo. Meu ex-marido frequentava Umbanda quando namorávamos e eu estive com ele nesse centro, sem, no entanto, chegar a trabalhar lá.
De qualquer forma, me foi pedido que eu fizesse as guias, os colares relativos aos meus protetores. Sempre ouvi dizer que devemos devolver esses objetos ao terreiro, onde eles foram feitos. Mas a dirigente do lugar já dessomou e o centro foi fechado. O que fazer com tais guias de cristal, sem ofender o trabalho desenvolvido na casa que frequentei? Mesmo que o despacho não tenha sido feito no local onde frequentei, esse objeto facilita a ação de um despacho atual? De qualquer maneira, isso aí é claramente clássico como sendo objetos, né? Bagulhos, objetos problemáticos, energéticos, negativos. Então é bagulho energético. Primeira coisa que você deve fazer, enterra isso tudo. Esqueça. E outra coisa, vê o que segue atrás disso. A sua casa deve ter mais coisas, não são só esses colares, eu garanto. A pena que você não vai lá para ver. Tem uma colega arquiteta cujos negócios estão indo muito bem. Pela manhã, assim que ela abriu o portão, viu um mega despacho em frente à casa dela, com o nome dela dentro. Ela ficou apavorada. O que ela pode fazer para sair da situação? A primeira coisa, pega o despacho e enterra tudo que ela encontrar, se estiver na frente. Segundo, não esqueça do assunto e não tenha medo. Exteriorize energia. Fica firme. Em fatologia, na quarta e quinta linha, o senhor pode aprofundar sobre a necessidade de a consciência intermissivista estar alerta a respeito das influências da simploriedade gerada pelos seres lavados cerebralmente. Não, a gente tem que ficar de olho, às vezes, nessas pessoas ingênuas, inocentes, pueris, infantis, que ficam enroladas devido à lavagem subcerebral na cabeça delas. Para a gente não ir no bico disso. E outra coisa, examinar de vez em quando, por exemplo, dentro do nosso ciclo de relações, se tem muita gente lavada cerebralmente, e se essa lavagem cerebral está influindo no nosso relacionamento com essas pessoas. Isso tudo é muito importante, educado. Poderia comentar sobre o nome simplicidade e complexidade, isso aí nós falamos muito ontem. A simplicidade é o processo da pessoa que está começando. Então, por exemplo, o feto, do ponto de vista do corpo, ele ainda é simples. No entanto, ele é complexo dentro dele. Porque ele é um corpo que vai crescer. Agora, a complexidade de uma pessoa adulta é superior ao cérebro do feto. Então, vamos entender bem o processo pela simplicidade e complexidade. O feto, nesse caso, seria simples. E o adulto seria complexo. Olha só o cérebro, que é o objeto mais complexo que tem nessa dimensão humana. É o cérebro humano. Uma outra ainda de ontem. O senhor tem conhecimento de alguém aqui do IPC de Belo Horizonte que comparece em casa no sentido de verificar e ajudar com as energias negativas? Estou com problema de cheiro e fumo e tabaco aqui. O senhor falou para mim que isso é coisa de terreiro de Umbanda. Só que nunca frequentei. Aqui ninguém fuma. O senhor poderia olhar esse meu caso? Observa se alguém, se você recebeu visita, se você recebeu algum presente. Por exemplo, um vaso de flor, alguma coisa nesse sentido. Tudo pode ser despacho. Isso tudo tem. Vocês sabem, eu sempre contei aquele caso que foi um auê. O povo ficou com medo de mim. Me chamaram numa casa para ver a casa, porque estava acontecendo umas coisas. Aí eu falei assim, entrei lá com calma. Aí, rodo tudo e falo assim, ó, só tem uma coisa aqui na casa brava, esse vaso de flor. Não, mas o vaso de flor, aí deu aquele... O vaso de flor era enorme, muito bem feito, e estava na sala todo mundo. Aí eu virei e falei assim, eu garanto que vocês ganharam esse vaso. Quem é que ganhou? Aí falaram, quem é? Como é que foi? Não foi isso. Agora, o que vocês acham se eu falar para você que o despacho está nesse vaso? Isso é uma loucura? Então vamos ver. Quanto custa o vaso? Se vocês quiserem, eu pago o vaso. Eu pago, mas é o seguinte, eu prometo a vocês pagar se não tiver nada. Se tiver, eu quero 5 vezes o que eu ia pagar. Aí eu falei, não preciso pagar. Começaram a mexer, sabe? Eu aprendi com aquele meu amigo lá do arcebispo.
Então começaram a mexer, quando viram, tinha um patuá, os negócios todos, estava falando lá, o cara deve morrer em novembro. O cara vivo, estava trabalhando, nessa hora não estava nem em casa. Mandaram o vaso de flor, com o negócio todo, estava na sala de visita, aquele negócio enorme, flores lindérrimas. Eu falei assim, ó, dá um jeito nisso aqui, acaba com isso logo, acaba com a flor, com tudo que tem aqui, o mais depressa possível. Dá um jeito. O ideal é julgar isso até em Rio, se estiver por aí perto. De modo que a gente tem que abrir o olho, né, nessas coisas. Um vaso de flor. Agora aqui, esse já é de hoje. Concordo plenamente com os princípios da conscienciologia. No entanto, sua construção científica me traz dúvidas. Os princípios da cientificidade de qualquer conhecimento são, aí ele descreve, observação, descrição, previsão e controle. Ô, companheiro, sendo assim, como toda a experiência conscienciológica é estritamente pessoal, como posso tratá-lo como uma ciência? É uma ciência nova, eu chamo que é a neociência, é outra coisa, você leu pouco. Existe um paradigma consciencial, vai ler o paradigma consciencial, neoparadigma consciencial. Isso tudo que você está falando aí é de eletronáutica. A eletronáutica, para mim, está na UTI. Eles não estudam eles mesmos, eles não estudam o paradigma consciencial, eles não estudam a multidimensionalidade, eles não estudam o processo da paraperceptibilidade. De modo que eu não perco tempo com isso aqui, não. Isso aqui é muito bom, se a gente vai trabalhar com a eletronáutica, com a física, esses processos todos químicos, os problemas materiais, tudo isso aqui é ótimo. Eu estou cansado de saber disso aqui. Isso aqui eu aprendi quando eu estava conversando no ginásio, depois do curso científico, depois vim. Mas veja, o neoparadigma consciencial é a sua consciência que estuda você. E o mais, você dá uma bela banana e esnoba aquilo que aparecer. Uma outra coisa, o cientista não estuda ele mesmo. Ele é cego quanto a si mesmo. Ele é amalrótico quanto a sua própria realidade. De modo que você leu pouco. Eu aconselho você a ler o que eu chamo de neoparadigma consciencial. A consciência tem que estudar a si mesma. Agora, se você não estiver de acordo com isso, se gostar demais da observação, da descrição, da previsão e do controle dos elétrons, fica com os elétrons, esqueça a conscienciologia. Deixa isso para o seu futuro. É a vida. Eu respeito muito o seu ponto de vista, mas não posso perder tempo com isso. Pode falar. Não, só colocar também que a experiência pessoal, de um, de outro, a gente chega no consenso. Pois é, mas é isso que eu falo. Justamente. É a consciência que estuda a si mesmo. Uma coisa não anula a outra. Esse consenso, ele é temporário, ele é efêmero, ele é fugaz. Só lembrava que a ciência convencional admite sonho, mas não prova que existe o sonho. E só porque agora, todo mundo sonha. Ele não leu o negócio do paradigma consciencial, não deu valor para isso. Esse paradigma consciencial nosso é o mais sério, tudo aí. E outra coisa, a partir do princípio da descrença. Outro, no livro 700 Experimento, página 102, poderia comentar a seguinte frase: em sua organização, auto-organização, dê preferência ao mastro real, à maré cheia, à torre e ao mirante, a fim de cavalgar as nuvens acima, sobrancelho, e atingir seus objetivos em nível elevado. Eu estou falando aqui é a pessoa deixar de ter aquela visão rastaquera, baixinha de sáurio. Sáurio, no caso, seria o lagarto, né, da ilha lá, aquele negócio todo, a lagartixa, etc., que rasteja. Deixar do macho-macho e começar a voar as nuvens. É isso que a gente quer dizer. Então, a pessoa deixa de ter a monovisão para ter a cosmovisão. É aquilo que nós trouxemos esses dias, um verbete chamado sobrepairamento. Não é isso? A gente não discutiu aqui sobrepairar? Então, é justamente isso aqui que dá. De modo que, para a senhora, eu quero te lembrar, verbete sobrepairamento. Você vai entender tudo que nós estamos falando. É justamente isso, ó. As coisas altas. Veja bem. Mastro real, maré cheia, torre e mirante. Tudo é um processo aí que a gente está falando do ponto de vista marítimo, né? Você é para marinheiro. Poderia explicitar a referência do uso para chips pelos amparadores no verbete que o professor escreveu sobre o assunto? Poderia falar sobre as mudanças que ocorrem na vida da consciência a partir do momento em que ela começa a voluntariar na conscienciologia? O caso é o seguinte:
os amparadores, eles podem colocar algum processo realmente no corpo da pessoa para ajudá-la na questão do desenvolvimento parapsíquico. Mas isso só é feito quando a pessoa já atingiu um nível, por exemplo, de mini peça dentro do maxi-mecanismo interassistencial multidimensional. Eles não podem fazer estudo evolutivo. Então, o estudo é feito com estudo de evoluciólogo, a quiescência da própria pessoa, ela é tirada do corpo, enfim, as coisas como é que são, ela mesma é que decide se topa ou não topa, e tudo dentro da meritocracia. É assim que ocorre o processo. Eu vou te pedir para você ver na internet para mim essa expressão, por favor. A expressão existe, tá? Eu quero ver se a sua internet, o que está falando sobre isso. Mas não pode falar. Valdo, aqui a questão da consciência subcognitiva, a gente pode ter um caso de uma consciência subcognitiva de QI elevado? Pode. Pelo seguinte, por causa da paixão. Ela é super, vamos dizer, de alta concepção de ideias. No entanto, ela tem uma paixão que predomina, ela fica, então, arraigada dentro do processo, a consciência fica regressiva, ela fica subcognitiva. Por quê? Ela não sai do lugar. Ela estaciona, ela fica inerte. Entende? Há uma estagnação. Isso aí é um problemão. Você deve ter conhecido gente assim. Na universidade tem muita gente desse jeito. Justamente, a gente vê também na questão ideológica, né, política. Uma outra coisa, alguns desses são aqueles que eu chamo de confusino. Confusino é o apelido que a gente dá para a pessoa que é confusa, que ela, vamos dizer, tropeça nos próprios pés. Entende como é que é? Esse aí que é o confusino. Geralmente, os confusinos, às vezes, eles são muito inteligentes, eles são capazes de elaborar o pensamento assim, ó, super rápido com você. Mas não há fixação, não há encaminhamento dentro da matriz básica do megafoco. Não há retilinearidade também. Não. Então, agora, isso aí é o problema. A dispersão pode ser um grande fator para o confusino? Isso é dispersão. O confusino é isso, né? Isso é dispersão. Uma coisa puxa a outra. Aí é uma série de trafares que podem, vamos dizer, juntos, criar o problema para isso aí. Agora, por exemplo, uma outra coisa séria nessa questão da paixão. Aí, no caso, aquilo que eu estava falando para você, negócio de entusiasmo. Por exemplo, eu conheci um monte de gente apaixonada pelo processo de arte, uma inteligência, mas fica superficial na hora que fica o processo só da imaginação. Ele deixa que a imaginação tome conta do discernimento do mental som. Entende o que quer dizer? Então, aí não funciona. O processo ele fica subcognitivo. E outra coisa, ele fica sempre numa marcha mais lenta. Ele não como é que fala? Não engata. Você está entendendo? Está sempre travado. Para. Sabe como é que é? Então, essas pessoas que dão vontade de você pôr uma manivela nelas. Você está entendendo? Que tem dificuldade. Agora, a gente vê isso. São inteligentérrimas. Às vezes elas seguem você assim na hora, até com um taxiquismo, quando está dentro da linha da paixão dela. Perfeito. Você sabe que paixão melhora todos os atributos mentais da pessoa temporariamente. Né? Uma pessoa, por exemplo, ela teve, o homem teve uma paixão pela mulher, e a mulher usava um determinado perfume. Pronto. Você sente aquele perfume, aquilo, ele fica tarado com a situação, lembra da mulher, a mulher às vezes já está morta há muito tempo, e ele lembra, pronto, aquilo dá uma estagnação na hora mesmo. Entendeu como é que é? Então, veja, é a paixão que faz o processo. Essa questão da paixão, a gente vê muito aqui o exemplo daquele jornalistas, às vezes, né, que tem uma cabeça e fica voltado para o futebol, né? Toda a intelectualidade dele ele utiliza para comentar o futebol. Ele coloca todo aquele esforço que ele podia colocar numa coisa mais útil, a criatividade, a inventividade. Só para a questão põe naquilo e fica superficial. Esportiva. Ele nunca chega a crescer demais. Entende? Agora, esse é o processo da arte. Futebol é futebol arte. Futebol arte. Esse povo tudo que é doido é por causa da arte. Ele quer ver
processo dos 2 pés direitinho, com a bola aqui, tirar foto. É uma das mais sérias que tem no futebol. É o cara na hora que vai dar uma para trás. Ele cai de bicicleta. Costas. É a bicicleta. Ou o voleio. Voleio, que chama. Voleio. Agora, o voleio eles usam muito também no vôlei, né? Aquela dica. Isso que o senhor está falando da paixão aí, afetando, assim, até corroborando com o processo cognitivo, né? Desde que esteja da linha da paixão dela. Isso é por causa da razão direta que existe de algumas glândulas que a gente tem no cérebro, que tem relação direta lá com a questão sexual, o sexo chakra? Não. O problema todo é a vontade da pessoa que canalizou para aquilo. É um processo mais infantil. Não é o cérebro nisso aí que comanda, não. É a vontade que está usando o cérebro desse jeito. Entendeu? É assim não. Agora, é lógico, essas glândulas todas que tem, a pineal, entendeu? Hipófise, isso tudo funciona o tempo todo na pessoa, mas... Eu pergunto isso porque existe, claro, os fatores facilitadores fisiológicos. Por exemplo, você recebe uma descarga de endorfina, isso facilita naturalmente, fisiologicamente, o processo cognitivo. A coisa mais forte que tem no corpo humano é a vontade da pessoa comandando o cérebro. Olha bem, é isso. É aquela determinação que a pessoa tem lá dentro dela, que ela quer. A canalização dos processos energéticos da parte da vontade, né? Essa vontade é que é a coisa mais séria. Como é que fica essa questão que você falou que a pessoa fica em marcha lenta, ela não engata, né? Ela fica só... Então, o que leva... Eu não entendi bem o que faz ela ficar pode ficar assim. lúcida, porque ela tem paixão por aquilo. Naquela paixão, ela tem um pico de lucidez violenta. Tem gente assim. Então, ele é bom para isso, mas não é bom para outra coisa. Então, ele se torna o super especialista, o super especializado. Naquilo, ele vibra. Ele faz as coisas todas. Em todo o resto está parado, é isso. No resto, ele cai. Ah, entendi. Entende como é que é? Então, também tem relação com a síndrome da ectopia afetiva, né? Só tem, né? É bem isso, né? A pessoa entra na Eu síndrome. estudei muito a síndrome da ectopia afetiva por causa dessa condição. Problema da paixão. Agora, estudando isso, porque a paixão, ela se manifesta em todas as linhas de conhecimento humano. Não adianta você falar que um cientista não tem paixão. Às vezes tem imensa. Pela teoria. E outra coisa, tem cara que fica bravo. Se você vai contra aquilo ali, tudo para eles vai no contrapelo. Psicanálise é um exemplo disso. São dos mais bravos que tem. Na psicologia, a psicanálise, Agora, o pessoal a pessoa perde as estrideiras. Freud é Só Deus. pelas paredes. O negócio não é fácil. Então, veja, ele perde um bom tom, não tem limitação, não há o processo de nada na hora. E depois, com o tempo, aquilo fica até ruim, porque a pessoa às vezes faz isso muitas vezes, daí a pouco ele fica constituído aos olhos da sociedade com aquele traço negativo. Às vezes é uma pessoa fora de série em matéria de elaboração de pensamento. Mas, o que vai fazer? Nós não acertamos todas. Nós não ganhamos todas. A gente não atinge aquilo que a gente quer. A gente atinge aquilo que a gente consegue e que a gente pode. De modo que a vida é difícil. A gente tem que entender essa turma toda e ver como é que faz. Valdo, a tecnologia aqui da página 29, a primeira técnica, né? As técnicas behavioristas. Porque ela não usa introspecção, é por isso que está aqui, não é isso? O behaviorismo Ele só é objetivo, é o objetivo, é um processo mais pragmático, é o do momento, as coisas materiais, é o processo tipo americano. Muito embora hoje já tem muita gente lá mesmo contra. Você quer falar sobre isso? O behaviorismo é, sobretudo, controle de comportamento. É subjugação da pessoa. É um processo etológico. Tanto é que adestramento de animal utiliza-se as tem técnicas. outro nome pior, amestramento. Não é adestramento, amestramento. Se utiliza das técnicas do behaviorismo. O condicionamento operante, condicionamento respondente, são as técnicas clássicas. E tem uns troços italianos também sobre isso, aqueles amiojorno.
Porque até no dicionário está que ela não utiliza a introspecção. Não. O behaviorismo, ele cortou todo o processo Outra coisa, é do Burrus, é de alto nível. Um cara era inteligente, o Burrus era super inteligente. É o Burrus Skinner. Frederick. É Skinnerismo, que é o outro nome para isso aí. Skinnerismo. E uma vez teve... Agora, existe uma outra coisa em italiano lá para ele. Aggiornamento. Aggiornamento. Você sabe o que é? Qualquer coisa você vê por aí. E é o que nós estamos falando, o amestramento tem também o aggiornamento. Que já houve um verbete que foi tocado em behaviorismo aqui. Behaviorismo, né? Tem. E aí se meteu um pau, então, mas eu queria saber só os detalhes aí. Pois é, mas é isso aí que ele falou. Agora, esse seu dicionário está fraco, hein? Será que ele está fazendo a consulta certa? Estamos agora levantando uma dúvida a seu respeito. Viu? É lógico, quem estuda psicologia... Não, olha onde é que está falando sobre a linha sociológica do Skinnerismo. Mas aqui isso aí que nós tem outras coisas que fala assim... tem o nome do cara, do Skinner, que busca explicar os fenômenos. Então é isso, está certo. É por aí. Aí fala outras coisas. Então está certo. Não. Mas fala que não usa introspecção, que só é... Você achou a agulha no palheiro, está certo. Retiro o que eu disse. Só para clarear, behaviorismo é comportamentalismo. Então, houve uma ecologia. Fala a coisa, é Skinnerismo. O nome correto é ele. Que o objeto da psicologia se restringiria ao comportamento. Por quê? O comportamento seria a única coisa visível, observável. Por isso que é uma priorização do comportamento. Daí comportamentalismo ou behaviorismo. E exclusão de todo o processo subjetivo. É daí que vem a subjetivo. linguagem corporal, essa história toda. Tudo vem disso. Aí ia usar um pouco de... Então, por exemplo, a gente vê o tênis dele, já dá uma indicação da sua conduta social. Usando a linguagem epistemológica, ele está usando um reducionismo porque ele não considera a introspecção, ele está pegando um modelo objetivo para uma coisa que é introspectiva. Está totalmente furado. Baixo é isso mesmo. É isso. Agora, hoje, o Skinnerismo está muito baixo. Caiu muito. Eles quebraram a cara. O nome é esse, quebraram a cara. Fizeram experiência lá e muita coisa deu para trás. O negócio não foi bom, não. Agora, tem gente que andou estudando isso depois, essas quedas, e os enganos, e vamos dizer, as ilusões, ou desilusões, né? O processo mais é desilusão. Hoje ele está muito aproximado da cognitiva, tanto é que fala terapia cognitivo-comportamental. Então, ele não abasta. Mas é um pedaço que deu para cognitivo. Ele não é o suficiente. Que faltou cognitivo. Agora aqui, ó, é cursinho subcognitivo. Tá? Que não é vocês. O problema é esse. Nós estamos falando de outros aqui hoje. Quer dizer, aqui é todo dia, quase sempre, vocês estão falando dos outros. O povo que fala mal dos outros. A diferença é que o locus de controle no behaviorismo é externo, enquanto que as outras psicologias o locus é interno. E, no caso, no behaviorismo, no paradigma fisicalista. Esse locus interno da cognitiva comportamental é outra condição. Não, eu falei locus externo. É externo. Porque está focado no objeto e não na consciência. Então, é totalmente contrário ao paradigma consciencial que está focado na consciência. O cara não era burro, tá? Ele só tinha nome, tá? Não era tão burro assim, não. Não tanto. Em Cristo Espera por Ti, ainda na introdução, Balzac nos informa que a obra se baseia em fatos, mas não deixa claro quais são. No capítulo 1, ele inicia, o livro todo está falando, fato, descrição, o negócio é uma narrativa, um romance, só é fatos. Uma narrativologia, o estudo da narrativologia, no caso, um romance, é só baseado em fatos. Agora, ele está falando que são fatos reais, é isso que ele quis dizer, né?
Agora, no capítulo 1, ele inicia a obra descrevendo a visita de Charlotte a uma psicoteca, onde entabula um diálogo com Zéfiro, ocorrido no ano 1957. Sabendo, no entanto, que nesse ano Zéfiro encontrava ressomado. Sim, mas eu não sou consigo trancada. Você esqueceu disso. Esse diálogo ocorreu, de fato, através de uma projeção com transfiguração. Foi o Transmentor entrou na história. O negócio foi enorme. Teve uma comissão nessa história toda até chegar lá. Ou trata-se apenas de um recurso literário? Não, houve uma coisa maior do que isso. Lá trata-se de recurso literário, sim. As descrições, as coisas todas, o negócio dele me colocar lá no meio, chamar que era o mentor espiritual, não sei o quê. Aquilo tudo foi para compor o negócio dentro do problema que ele está explicando do ponto de vista espírita. Mas agora, foi muito mais do que isso. Isso aí, ó, foi muito mais. Falando agora sobre o capítulo final, a narrativa de Balzac parece descrever o planejamento de uma proex durante um curso intermissivo, pela qual Charlotte procuraria recuperar devos egocármicos e grupos kármicos através da interassistencialidade policármica, ao empregar dotações para a psique na ressoma próxima. Isso procede? Sim, muita coisa disso você falou, não há dúvida. E mais alguma coisinha. Porque o problema todo é o estudo dela, principalmente da personalidade dela, mas também do Florian, do médico, que é a reação da época, ver como é que era a manifestação, por exemplo, social, os processos sociológicos do ambiente, lá do Midi, né, do Languedoc. Isso é que é. O romance todo está mostrando essa realidade. Agora, outra coisa. Vocês sabem que a turma que esteve lá descobriu uma casa que é a descrição do livro, né? Te falaram isso? Pois é, eu quero ver se eles viram mesmo. Não, fizeram filme. Eles vão trazer os filmes para mostrar aqui. Vão trazer o filme de Carcassonne para ver. Agora, precisa de ver um dia que esteja a turma aí a mal para ver como é que é. Mas deve ser aquela casa que vem até o passeio, que vem até a passagem da rua, tal. Tem um jardim de lado. Falar que tem tudo igualzinho. Vamos ver se é a tal. Agora, ó, naquela época, ou seja, há mais de 150 anos, quer dizer, mais de um século e meio, havia tudo isso lá mesmo. Deve ter, às vezes, remanescente, a gente não sabe se as casas continuam. Agora, uma coisa, a Cité continua do jeito que era. Essa não caiu, a cidade dela está lá, com aquele pedregulho todo que tem, a pedreira enorme que tem, como é que tem que ficar, né? Outra coisa, tem as portas. Eles olharam que levaram o livro para ver a descrição geográfica e acharam que é tudo igualzinho. Tem a porta, Narbonese, aquele negócio todo. Pois é, vamos ver. Não, é importante para o enredo, script. Semana passada fiz um atendimento no meu consultório, onde uma paciente que começou a ir a uma igreja evangélica entrou em surto psicótico. Ela me disse, entre outras coisas, que quando se aproximava de uma pessoa que achava que não estava bem, começava a verter suor de suas mãos. O que eu pude visualizar quando ela apenas pensou em alguém. Aí vem minhas perguntas. Esse suor pode ser ectoplasma materializado? Não. Isso aí é o neurovegetativo. Porque há algumas pessoas que não suportam o processo religioso e entram em surto psicótico. É alto assédio. A pessoa em surto mantém um contato maior com a consciência, às vezes ela é dominada pela consciência. As vozes de comando que mandam as pessoas se matar são de consciência ou é um processo cerebral orgânico interno? Tem tanto uma coisa quanto outra. Pode ser a própria pessoa, que ela faz a autossugestão, e pode ser também consciência baratrosférica, braba, que faz isso. Se esse processo está associado com extrafísico, por que na maioria dos casos melhora apenas com medicação antipsicótica? A medicação melhora a reação neurológica da pessoa, que é a psicose, está falando aí. Ela melhora, é lógico. Se melhorou a consciência, vai melhorar tudo.
Então, o remédio, às vezes, é muito importante e tem seu valor. As consciências subcognitivas seriam consciências recém-vindas de vivências subhumanas recentes, vivenciando ainda aspecto instintivo, sexualidade, alimentação, moradia, sem maiores interesses mentais somáticos. Pode ser uma parte, as outras partes não são. Depende do percentual, depende daquele caso. Esse seria, além das urbanizações extrafísicas, um dos motivos da superrotação dessas consciências na Terra atualmente, até um certo ponto. Não há dúvida. Agora, a subcognição é um fato. Na abertura de 18 de outubro, teve uma pergunta sobre por que, antes de dormir, ela ficava repassando mentalmente o que aconteceu durante o dia. O senhor respondeu que talvez seria uma forma de os amparadores mostrarem que ela pisou na bola em alguns momentos, sentiu raiva das pessoas, agiu de forma anticosmoética, etc. E que ela deveria tentar reparar esses pecadinhos. Mas isso é muito difícil para mim. Para ser bem sincero, é tão bom ficar remoendo as coisas, sentir raiva das pessoas, desejar que tal pessoa pague pelo que ela me fez de ruim, fofocar. Não que eu seja uma pessoa terrivelmente má, não. Você não é. Não quanto que a gente dá para ela de maldade. Não pode tirar, porque do jeito que ela está falando. Só estou sendo bem sincera comigo e com as pessoas que assistem a tertúlia. Sim, você é uma sediadora intrafísica, bem clara, tá certo? Olha o seu nome, ó. Olha o seu nome, presta atenção. Se você colocar aí uma expressão de uma sílaba antes do seu nome, o que dá? Presta atenção. Você é isso? Eu não estou falando do seu nome. Do ponto de vista somático, essas coisas fazem mal, liberando uma porção de hormônios nocivos. E do ponto de vista cosmoético, isso significa estagnação? Não. É regressão. Você não saiu ainda da baratosfera pensando desse jeito, você ainda está lá. Uma outra coisa, cá para nós, uma perguntinha cretininha. Você é consréu? Você é consciente que você é consréu? Você já leu o livro Homo Sapiens Reurbanizatis? O que você acha? Seria bom você ver. Agora, se você é consréu, qual é o tipo daquela 100 que eu descrevo no livro que você é? É só a gente pesquisar lá que vai ver esse tipo lá dentro. É uma das 100. Mas como uma coisa tão ruim pode dar tanto prazer? Já pensou? Você acha que você foi genocida na vida anterior? Você foi torturador na vida anterior? Você foi enforcador de gente? Aquele cara que enforcava os outros na vida anterior? Pois é, não, primeiro enforcador, agora tem outros. Entende? Depois é que veio o carrasco no fim. Você acha que você foi carrasca na vida anterior? Você acha que você foi alguma coisa na Igreja Católica? Vocês já falaram. Como isso pode ser explicado, excluindo essa questão do assédio? Ou seja, eu com eu mesma. Não tem jeito de excluir. Olha, não tira o corpo fora, não. Enfrente-se. Agora, olha, é incrível a sua situação. Raciocina bem. Agora, ó, parabéns. Você tem um aspecto bom. Você é sincero. Isso é uma beleza. Não é todo mundo da baratosfera que chega aqui e confessa assim. Gente, olha aqui, eu vou marcar. Sentiu raiva e teria que repassar. Mas é muito difícil para mim. Para ser bem sincero, é tão bom ficar remoendo as coisas, sentir raiva das pessoas, desejar que tal pessoa pague pelo que ela me fez de ruim, fofocar, etc. Depois, ela repete. Mas como uma coisa tão ruim pode dar tanto prazer? Escuta, você já se tratou com um psiquiatra? Seria bom de estudar. Se essa pessoa chegar aqui, é bom a gente ver.
Eu não vou falar o nome dela, mas para vocês lembrarem, ela tem 3 nomes, é uma senhora, tem 3 nomes, todos os 3 nomes começam com F. Se alguém aparecer, porque isso é muito raro, se alguém aparecer, vocês vão saber quem é. Os 3 nomes começam com F. Rick e Spitz, em condições extremas de ódio e sentimentos ruins, perdem sua forma humana e modificam-na inconscientemente até atingir a forma de ovoides. Mas o ovoide é o mínimo, isso é bobagem. O processo são os mutantes, são pior que isso. Se isso for verdade, será que Adolfo Hitler hoje estaria nessa condição? Eu não sei. Já li que seu espírito teria sido enviado para outro orbe menos evoluído que a Terra. Eu não sei. O que o professor poderia dizer sobre esses espíritos que foram seres humanos extremamente maus? Eles estão indo realmente, são os transmigrados. São as consréus transmigradas. Estão indo para um planeta evolutivamente inferior à Terra. Mas eu não sei se isso aí for. É preciso de ver, porque quando a pessoa tem muita ligação com o outro, ele não vai sozinho. Ele tem que ir etcaterva, quer dizer, com a equipe toda, a turma baratosférica dele. O megafoco da minha ProEx é alcançar a dispersidade, ou seja, ser desassediado, permanente, total, embora tenha lido na sua obra 700 Experimentos da Conscienciologia, que o professor ainda não alcançou esse estado evolutivo. Logo, diante da dificuldade supracitada, há realmente chance de uma consciência nessa vida, no atual eixo evolutivo terrestre, chegar aos 50% do serenão? Sim. Tem muita gente que está chegando lá. Fica firme aí. Eu confio em você. Vamos nessa. Agora, voltando à consciência subcognitiva. Valdo, aqui. Na página 30, na exemplologia, tem a consciência subcognitiva assistida e a desassistida. Sim. A diferença de uma para outra seria a intenção? Eu vou ler tudo aqui. Consciência subcognitiva assistida. A pessoa pedeuta, quer dizer, analfabeta, ignorante, já amparada por parentes ou personalidades interessadas em ajudá-la na melhoria da autocognição. Então, é uma pessoa que é totalmente anarfa, está sendo ajudada pelos amigos. Agora, consciência subcognitiva desassistida. A pessoa pedeuta, ainda vivendo sem quaisquer reciclagem quanto à própria ignorância. Então, veja, ela ainda não teve ninguém para socorrê-la, ela não reagiu perante essa realidade, então ela continua. É dessas pessoas que chegam na rua e perguntam para você, você quer ler essa placa para mim? Está entendendo? Então, mas o fato de uma estar sendo assistida já e essa ainda não, sendo que as duas são apedeutas, seria a intenção? O processo não é esse. Uma está sendo assistida, a outra ainda não está. Ela não fez nem ambiente para ter amigos para ajudá-la. Essa é pior. Não é isso? Por isso é desassistida. Porque uma pessoa, para ela ser assistida, ela tem que ter algum mérito, de qualquer maneira. Entendeu? Assim no escuro, no zero, é muito difícil, né? Porque ninguém vai entrar nessa. Vai ter um problema com a pessoa aí sério. Então, há uma diferença enorme entre o assistido e o desassistido. Certo? Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Oi. Valdo, aqui na sinergismologia, você fala do sinergismo lavagem paracerebral e lavagem cerebral. A minha pergunta é, a gênese da paralavagem cerebral é o acúmulo das lavagens cerebrais em retrossomas e reforçado na intermissão? Mas às vezes quase sempre é o processo religioso que cria, vamos dizer, a possessão. Pensa bem, a religiosidade e a possessão. Você vai começar a entender a lavagem cerebral nesse nível. Tem muita gente assim. A possessão. Olha, aqui. Você podia só aprofundar um pouco mais isso aí que eu fiquei... Escuta só uma coisa. Vamos entender bem. Lavagem paracerebral é um processo que extrafisicamente já fez.
Ou foi feito agora, ou já vem. Então pensa bem a pessoa na Igreja Católica. Ou uma pessoa dentro do processo, por exemplo, judaico, tem 5 milênios. Já vem dentro daquilo, com a mesma equipe. Ele já ressoma dentro de uma família nuclear da mesma área. Então, por isso que eu perguntei. Então, veja, há uma lavagem paracerebral enorme. E ele continua com isso. A lavagem cerebral aí quase que é secundária. É ela que faz o sinergismo, aquilo potencializa a lavagem cerebral. É a possessão também nisso, é uma possessão. A pessoa, por exemplo, totalmente tarada com o processo, Nossa Senhora, etc, tal, coloca as coisas, tal, ajoelha, milhão de coisas, põe a mandioca na boca, que negócio, tal. Eu gosto. Mas, Walter, a minha questão é, por exemplo, lá a gênese disso, ela vem de um acúmulo a várias vidas, a pessoa entra naquela condição, e aquilo vai afetando o paracérebro, quer dizer, já fixa no paracérebro. É nesse sentido que há uma paralavagem cerebral. E extrafisicamente ela acaba, pela afinidade... O problema todo é esse. Não é fácil. Agora, eu geralmente, às vezes, falo também na questão da lavagem subcerebral, lavagem cerebral, lavagem paracerebral. Agora, aqui não, nós estamos chamando por causa da subcognitiva, são essas duas que interessam mais. A partir do que você falou sobre a assistência que a gente recebe por algum merecimento. E no caso do político, vamos supor, o cara é um conréu e tem um cargo político e existe amparo nele porque as decisões que ele vai tomar vão repercutir em outras pessoas. Como é que é o mecanismo dele? Esse mecanismo, nesse caso, às vezes ele... Isso aí é porque ele já tem uma gangue do passado dele, o problema dele, ele está tudo envolvido dentro da máfia dele. Essa máfia, às vezes, é multimilenar. Tudo depende do que é. É o caso do Hitler. Você sabe que o Hitler alcançou um prestígio na Alemanha superior ao do Lula, né? O Lula parece que foi 82%. O Hitler foi 85% de aplauso. Deu no que deu. Esse negócio do povo aplaudir é um perigo. É aquilo que eu falo sobre a ovação popular e o processo do demagogismo político. Por exemplo, eu parto do seguinte princípio. A sociedade é ainda patológica. A sociedade interfísica é patológica. Se a maioria está aplaudindo uma pessoa, é porque ele é patológico. Uma pessoa boa nessa sociedade que nós estamos, ela não pode ser aplaudida pela maioria. Ela tem que estar falando alguma coisa que seja contra a maioria. Porque senão, como é que é? Como é que vocês explicam o processo da sociedade patológica? Mas... Agora, isso é que eles não gostam de ouvir, porque esses fatos, essa argumentação baseada nos fatos é terrível. Isso não tem. Não adianta a gente brigar com os fatos. É um fato. Então, todo mundo que é aplaudido demais, abre o olho. Tem alguma coisa, algum roubo desse tamanho. O que eu penso assim, é a respeito do merecimento. Às vezes, não tem jeito, ele tem que ter um nível de amparo, porque ele todo mundo tem amparo. E outra coisa, por exemplo, a nossa ex-guerrilheira hoje é presidente da República. Naquele cargo, tem amparador para ajudá-la. Depende agora dela, se ela permite isso ou não. O processo é dela, mas sempre tem. Entende? E a gente agora, como ela é presidente, temos que pensar positivo para ela, jogar energia positiva. Vamos em frente, vamos ver o que ela faz de bom. Entendeu? A gente tem que pensar positivo. Afinal de contas, a esperança é a última que dessoma. É a vida. Sim, na página 30, professor, em ciclologia, você poderia aprofundar o ciclo da interprisão grupo kármica? O ciclo da interprisão grupo kármica. Isso aqui é quando a pessoa ela entra na interprisão até sair o negócio custa. Então tem que ver. Com a subcognição, isso aí ainda piora mais. Tem que chegar num ponto que a coisa é difícil. Uma boa parte desse povo que está renovando, eles estão na fase da recomposição. É a hora que está tudo dando para trás, não dá certo, é contra a pessoa.
há muitos processos assim, ela fica contrafeita, né? Que o negócio é contra ela. Isso tudo aí é dentro do ciclo. Agora aqui, gostaria de saber a sua opinião sobre um aspecto da biografia de Balzac. Conta-se que ele fora libertino e teve inúmeras mulheres. Qual a sua opinião sobre isso? Não, ele era um cara que durante uma temporada ele foi solteiro. Homem solteiro, às vezes, tem várias namoradas, isso aí faz parte do serviço. Mas ele era apaixonado e no fim da vida ele casou com a Condessa Hanska, que é um negócio que era uma russa. Então o negócio é o seguinte, a paixão dele maior não era bem por mulheres, era pela monarquia. Esse foi o erro dele. Mais bravo. E outra coisa, ele era desorganizado em certas coisas, somente do ponto de vista de dinheiro, etc. Agora, a mãe prejudicou ele demais em certas coisas e ajudou a ele demais em outras coisas. Então, isso aí também perturbou a vida dele. Agora, a mandar aqui, isso aqui está repetido. Disse a um amigo que uma pessoa pode dessomar em uma projeção sem autodefesa, caso seja pego e encapsulado na baratosfera. Ele não admitiu, disse que o cordão de prata não se rompe assim fácil. É a vovozinha, nem nessa. Eu tentei explicar para ele sobre os paranormais russos que paravam o coração do sapo. E dizem que as pessoas só com energia. Na verdade, eu não soube explicar muito bem o que acontece. Poderia o professor esclarecer melhor o assunto? O caso é o seguinte. Eles pegam a pessoa e tiram do corpo. E levam para um lugar onde eles reforçam o processo do encapsulamento energético. Com isso, a pessoa não volta mais ao corpo. E há o rompimento aqui no assunto. Eles, então, chupam a energia que sobra no corpo humano e chupam a energia da consciência que está projetada. E ela fica um pouco vegetal, ou para-vegetal. Isso tudo tem. Essas coisas que acontecem mais. Uma outra coisa, só para embolar o meio de campo, aí, o meio de campo. A meu ver, os maiores homicídios que acontecem na Terra são devido a assédio. Maior número. Gostaria de saber se o funcionamento público com estabilidade financeira é tão válido quanto o empreendedorismo, pois moro em Brasília e é aqui o berço dos concursos públicos. O que a gente vai falar com isso, hein? Tá bravo isso, né? Funcionalismo. Eu nunca fui funcionário público, devido ao processo da burocracia no Brasil e o abuso que se faz da dinheirança dos impostos. Olha bem o que você vai fazer. Outra coisa, a maioria do povo que eu já vi que ia ser funcionário, tudo entrou na questão de imposto de renda. Parece que é onde dá mais cachê. Você devia ver como é que é isso. Você quer falar? Pega aí o microfone. Professor, outro dia, esses dias que eu estou aqui, eu conheci um rapaz da Receita Federal. Aí, vários processos que ocorrem aqui, e que ele estava falando, o salário inicial da Receita Federal é R$8.000, o inicial. E quem vem para cá trabalhar, fica 15 dias, ganha R$4.000 por esses 15 dias. Porque tem que sempre estar mudando aí pelos processos de contrabando que existe aqui em Foz do Iguaçu. E ele disse ainda que existe mais de 2.000 carros presos aqui em Foz do Iguaçu, pela Receita Federal, que já não tem lugar mais onde colocar. E por isso que as mercadorias, ele fala assim... Mas esses dias distribuíram centenas desses carros para as obras de assistência social. Tá bom? Então é R$8.000 o inicial. Mas isso não é nada, não. Existem os casos das cobranças dos impostos, da fiscalização, que isso aí é um problemão. Eu já vi muito caso nesse sentido. Por isso que pondera bem entre o funcionalismo e as coisas. Agora, Brasília, você sabe, é um dos piores lugares do Brasil atualmente, do ponto de vista de vivência, né? É do ambiente que está lá. Tudo por causa disso. Agora, é preciso estudar, né?
ver o que a pessoa quer, como é que é. Tenho conhecido mulheres muito capazes que têm me auxiliado muito em minha evolução. Admiro muito todas elas e sempre tento encontrar os trafores delas, nos quais baseio minha vontade de continuar o relacionamento. Mas não tenho levado o relacionamento adiante. A vontade de manter o relacionamento vai acabando à medida que compreendo que adquiri as sinapses que necessitava. Isso está correto? Preciso levar adiante o relacionamento? Não. Tem só uma coisa que não está muito certa. Se você não consegue se manter com uma pessoa, convivendo com ela, como é que é perante a mega fraternidade? Uma dupla evolutiva é uma pinguela que a pessoa faz para alcançar o continente da mega fraternidade. Se uma pessoa não consegue arranjar não consegue viver com uma pessoa, como é que ele vai viver com 100, com 1000, com outras? Agora, isso é um problema sério. Agora, outra coisa, a monogamia é que é o processo sério, fisiológico que a gente tem, não é a poligamia. Olha bem o que é que se passa com isso aí. Agora, relacionamento. Quando a gente faz uma dupla evolutiva, você está fazendo para ajudar a pessoa que você vai conviver com ela. Ela ajuda do lado dela, você ajuda do seu lado. Se você não arranja ninguém para você ajudar e ser ajudado, olha bem como é que está a sua condição. Você não é igual aquela mulher que está falando aí que tem raiva de todo mundo e que se sente bem com isso, não, né? Mediante fatos de comportamentos religiosos focados no materialismo, que usam de artimanhas para iludir, enganar e conseguir fidelização para o próprio ego do líder ou instituição religiosa, como podemos achar o caminho justo da fé? Não, primeira coisa, nem muita fé, nem pouca fé. Esquece a fé, que isso é besteira. O nosso processo aqui é princípio da descrença. Não acreditar em nada, nem em ninguém, nem no que eu estou falando. Faça a sua experiência pessoal. Depois você vê se a gente está com a razão ou não. Se a gente não tiver com a razão, tchau, bye bye. Cuida da sua vida, vai em frente, esquece a gente. Sendo que o Espiritismo surge como uma fonte direta com a verdade, sem passar pela vontade de manipuladores, eu não sei. Sempre tem manipulador, bolas, pois a federação manipula todo mundo. E outra coisa, só se pode falar em Allan Kardec e J. Cristo, mas ninguém lá. E olha lá. Se for no Rio, pode falar na mãe, Maria, mãe de Jesus, etc. também, que eles falam lá na federação. Mas o senhor não diz que Chico Xavier mentiu. E se mentiu, o senhor estava junto, e quem omite? Endossa o ato? Sim. Você acha que você nunca mentiu na sua vida? Se você tem filho, o seu filho está vivendo com você, mesmo com a mentira que você pregou a ele, falou que tinha Papai Noel quando era pequeno? Presta atenção. Que besteira é essa? Mentir é uma coisa natural da pessoa, isso faz parte do serviço. Agora, o processo é permanecer na mentira ou fazer uma mentira grande demais que vai criar problema para todo mundo. Né? Como é que fica? Isso aí que é o X. Agora, eu não participei de nenhuma mentira grande. Quando eu vi o negócio, eu meti o pau. Foi por isso que eu caí fora de lá. Se eu quisesse permanecer com as ilusões, conscientemente, eu estaria lá. Eu quero ficar com as minhas ilusões particulares, aquelas que não tem jeito da gente passar para vocês, etc. Está entendendo? Mas agora, eu não vou ficar vendo as ilusões, que eu estou consciente que aquilo é ilusão, e permanecer lá dentro. Foi por isso que eu caí fora. Eu quero fazer pesquisa para entender o que é ilusão daquilo que é fato. O que é aversão, o que é o fato. Então, vamos entender bem como é que é isso. Professor. Agora, Chico, presta atenção. Eu trabalhei tudo, minha consciência, eu saí de lá em paz, ele mesmo me agradeceu demais, tudo que eu fiz com ele em 10 anos de trabalho, quando eu saí. O povo não sabe disso. O Chico me agradeceu, eu era um pai para ele na terra, depois que o pai dele morreu. Ele mesmo falou isso para mim. Agora, eu era filho dele, eu tratava ele como se fosse mesmo a minha mãe. Negócio sério. Agora, o que se passa? Tudo que eu pude, eu fiz. Saí de lá com a consciência tranquila. Quando eu saí, foi uma beleza. Sabe? Aliviou minha condição, a situação toda, dos processos todos. Não foi fácil.
todo o trabalho que nós fizemos calado. Agora, nunca reclamei nada, nunca chorei pitanga sobre nada disso, entendeu? Vamos levar o negócio com bom tom e otimismo, porque senão nós estávamos perdidos, você não podia fazer nada. Você. Professor, o senhor traz o aspecto aqui do megafoco e da subcogniciologia, essa especialidade. O senhor fala a questão de que a pessoa pode ter pelo menos pelo que foi colocado aqui, me parece que a pessoa pode ter um nível de investigação, um nível até de pesquisa mental somática, só que se ela não aplica os princípios do curso intermissivo, não vai mais fundo em termos de autopesquisa, ela fica dentro da subcogniciologia, então. E às vezes, por exemplo, a pessoa tem um QI avançado. Ok. Mas teve repressão demais na infância. Pronto, já cria um problema. A outra mulher, como eu vi agora há pouco tempo, eu tratei de uma aí. Um QI avançadérrimo. Abusar dela quando criança. Problemão. É? Então, isso aí cria aquele estigma, um recalque, alguma condição, que a pessoa às vezes está lá em cima, daqui a pouco ela está cá embaixo. Isso gera a insegurança. Tudo isso, a base toda é emocional, é afetiva, é um processo mesmo de reação animal, né, da pessoa. Uhum. É um processo instintual, como eu chamo, instintivo. Sim. Agora, professor, como fica aquela... Eu lhe perguntei isso ontem, inclusive, aquele cientista que pesquisa, mas que não aplica os princípios da intermissiologia. Então, ele tem um padrão alto de mental soma, mas ele não aplica o parapsiquismo, não... Tem, daí. Pois é, ele tem todas as condições mentais somáticas. Chegou naquele nível dele desconfiar do que seja o prioritário do ponto de vista da evolução. Esse não chega dentro da intermissividade do curso intermissivo. Ele precisa ter chegado a um nível, ele já prioriza alguma coisa da evolução, se interessa por isso, ajuda os outros. O que adianta uma pessoa de alto QI, alto quociente intelectual, etc., se ela só pensa em si? Nesse ponto, ela não tem QI nenhum. Ela é um bicho, um animal. E tem tudo disso. Uma pessoa ter gênio em matéria de distinção das coisas, até muito discernimento em certas coisas, não quer dizer muito não. É preciso ver o que ela faz com isso. Se aquilo predomina na vida dela, senão não adianta nada. Então, os masterminds são justamente esse caso. Os caras que, por exemplo, não, eu não matei ninguém, sim, mas ele é que organizou a quadrilha para matar as pessoas. Sim. Falaram que aquele jogador foi isso, né? Ele é que articulou tudo, ele não matou, mas ele articulou as coisas, foi isso que falaram lá no julgamento. Tem um monte de gente assim. Então, a pessoa falaram também dessa que hoje é presidente. Ela não assaltou o banco, não fez nada. Ela articulava tudo, foi ela que programava tudo, como é que era, de que modo que era. É muito pior, é a mastermind. Tudo que foi feito decorreu dela. Mas foi ela que desencadeou o processo. Então, veja, ela é mais guerrilheira do que a gente pensa. Vamos ver o que vai dar. Muito pensamento positivo para ela. Agora, esses casos, o que me chama a atenção é a gravidade. A pessoa tem todas as condições, todo um padrão altíssimo de mental soma, tudo preparado e só falta dar o salto. A falta de prioridade. A boboquice de ficar no pior. Sim. Esse é que é o pior. Fazer o mal para os outros é uma coisa tão antipática. Olha, esse caso dessa senhora, nesses 8 anos que nós estamos aqui, eu não vi ninguém tão sincero e tão franco como essa senhora, de falar que ela gosta de ter raiva dos outros. Isso deve ser tipo americano, essa nossa amiga aqui. É aqueles que vão lá para ver a pessoa ser enforcada na cadeira elétrica. Se for possível, toda vez. Eu encontrei um cara nos Estados Unidos que era assim. Aí eu adoro ver. Lá na Califórnia. Já tinha visto vários morrerem. Ele era torturador indireto. Ele era carrasco indireto. Ele era homicida indireto. Enfim, igual aos outros. Então, por exemplo, nesses 8 anos eu não vi ninguém com essa sinceridade. Você lembra de alguém aqui
Mesmo aqui fisicamente, onde nós temos online, eu nunca vi. É incrível. Agora veja, nos Estados Unidos, o povo faz piquete para ver as coisas, para matar os outros, aquele negócio todo na rua. São um monte de pessoas igual a ela que saem na rua. É preciso acabar. Nós queremos ver os olhos esbugalhar. Arranca os olhos dele. Aquele negócio todo tu tem. Eles fazem piquete na rua. Por isso que é que tem pena de morte lá, esse negócio todo. Não, eu quero ver morrer. Como é que eu preciso? Agora, professora. Quer dizer, uma pessoa dessa, já pensaram, eu preciso de mostrar para ela, se ela aparecer aqui, todos os verbetes sobre imperdoamento e heteroperdoamento. Está faltando perdão. Ah, não raciocina. Agora, vocês veem o que é a confissão de uma consréu. Ela me perdoa, mas estou falando a verdade dela, é consréu. Alguém quer defendê-la aqui? O negócio é fácil. Olha. Entendeu? É de acordo. Outra coisa. Esse negócio de nome. Professor, Entendeu? nesse caso, a pessoa está anestesiada? Ou se confundiu, porque ela deve estar um padrão de anestesia do psicossoma. Muito bonitinho, escreveu muito bem, o português está certo, sabe? Eu não vi nada. Parece que tem, deixa eu ver só as expressões, só já que você está perguntando, vamos analisar bem a pessoa naquilo que ela escreveu. Não, por exemplo, ó, mas como? Mas isso é bobagem. Não tem nada de mal, mas está perfeito, ela escreve muito bem. E ela diz, ó, não que eu seja uma pessoa terrivelmente má, só estou sendo bem sincera comigo e com as pessoas que assistem a tertúlia. Olha, você é a pessoa mais sincera, repito, que já houve aqui nesses 8 anos conosco. Nunca vi uma coisa dessa. Mas, professor, por exemplo... Outra coisa, ela não é de origem alemã, não. Vocês estão pensando que ela é nazista? Não é. Professor... Mas, por exemplo, se ela tem... Parece que ela tem prazer nisso. Vamos supor, se ela aparecesse... Pois é, mas é o assédio. O assediador tem esse prazer. Mas eu digo... É o prazer do torturador, é o prazer do carrasco, é o prazer do genocida. Mas a gente pode considerar que ela está procurando ajuda? Ela? Do jeito que está ainda não tem nada de ajuda, não. Ela está expondo a situação e mostrando para todos. Outra coisa, ela fez questão de dizer para todos, para todo mundo ficar sabendo. Entendi. Ela está se expondo mesmo. Ela está se exaltando com a situação. Entendi. Eu tenho uma pergunta aqui, aqui na efeitologia, na página 30, que para mim tem toda a lógica aqui com o verbete, né? Os efeitos evolutivamente prejudiciais do descomprometimento com a própria consciência. Eu queria saber se a autocorrupção, ou seja, os trafares que a gente já tem condição de reciclar e não recicla, são autodescomprometimentos com a nossa própria consciência. Espera aí, deixa eu ler aqui. Os efeitos evolutivamente prejudiciais do descomprometimento com a própria consciência. Agora, o que você quer saber? Se as nossas autocorrupções são descomprometimentos com a nossa própria consciência. É, autocorrupção, isso tudo é autocorrupção. Agora, o processo todo não é só autocorrupção, não. Isso aí é autoassédio, falta de autocrítica, falta de autocosmoética. Está tudo faltando aí nesse caso. Agora é muito mais sério que a gente pensa. Quer falar? Estava falando aí dessa senhora aí, então aquela pessoa que acompanha tudo do box, que fica até de madrugada assistindo, que gosta disso, também é da mesma... Não, mas é suave. Essa do box é suave, essa aqui é mais séria. É? Essa aí é mais séria. Essa aí quer ver sangue. Ok, obrigado. O negócio é que ver o troço, chupar o olho do outro. Isso aí não é fácil. Gostaria que o senhor explicasse mais claramente sobre o primo Pensene. Alguma consciência já esteve frente a frente com o primo Pensene?
alguma consciência que já esteve frente a frente com o primo Pecene, quais as probabilidades de alguma consciência extraterrestre ou civilização extraterrestre realizar contato imediato com a nossa humanidade ainda nesse século? Olha, tudo é possível. Eu não ponho a mão na cumbuca. Vamos ver o que vai dar. Agora, o primo Pecene, se você achar alguma coisa, você manda falar para mim aí. Me ajuda. Minha filha de 13 anos foi em um acampamento escolar e teve um pastor que fez uma palestra. Nisso, minha filha caiu. Segundo ele, a menina teve uma possessão maligna. Isso seria um assediador dela contra a religião ou é referente a mim, como devo proceder? Não, o problema todo aí é o ambiente lá que já tem os assediadores que deitam e rolam, literalmente, com o povo que eles mexem com eles. De modo que as possessões são feitas na hora, tem tudo disso. Eles deitam e rolam, né? Com a possessão. Em conformática, no item 6, antonimologia, o que vem a ser o termo consim pós-diluviana? É aquela que era antediluviana, que andou melhorando. Antes quer dizer anterior ao dilúvio. Então, essa que passou, já está começando a ver que tem astronáutica, que é a tecnologia, que o homem já foi à Lua. Essa que é a pós-diluviana. Sou acadêmica da Unifest da Baixada Santista. E há um mês nós, estudantes, paralisamos as aulas e promovemos diversos debates sobre o movimento estudantil e melhoramentos necessários à nossa faculdade. Decidi participar para criar minha opinião e contribuir como eu pudesse. De fato, se não tivesse paralisado as aulas, não conseguiríamos debater nossas ideias, propor ações e votar. Apesar de saberem das várias necessidades básicas para melhorar as condições da faculdade, os integrantes da reitoria não nos deram nenhum prazo para efetuá-las. Enfim, há muitas consciências egoístas que só se modificarão quando sentir necessidade, que pode demorar várias séries. Seria coerente, então, pressioná-las para conquistar o nosso direito? Sim, para isso é que existe, né? Todo esse princípio de defesa do contribuinte, do cidadão, do estudante. O direito de greve, essa coisa toda existe para isso. O que você pensa sobre atuar em um movimento estudantil? Eu já participei. Que é isso? Eu representava 3 faculdades, até na Uni, lá na Praia do Flamengo. Cheguei a dormir lá com aquele monte de gente. É a vida. Alguma coisa as pessoas têm que participar. Esses movimentos são democráticos, está tudo certo. Agora, não pode ter excesso. Por exemplo, uma das coisas que eu participei, eu meti o pau no cara que representava a UIE, que era a União Internacional de Estudantes, que era um francês falando francês, comunista, chato, difícil, louro. Então eles começaram a falar, eu também dei minha opinião, meti o pau lá na Assembleia, com o negócio todo. E aquele monte de gente aclamando o rapaz e tal. Rei das Orópicas, para falar com a turma. Aí, para ver, aqui não tem ninguém da minha idade. Ninguém aí deve saber disso na ocasião. Ele era representante da UIE, esteve no Brasil, fez uma ruaça danada. Era comunista. E falando em comunismo, desbragadamente, tudo aberto. E eu metendo o pau no negócio. Agora, eu representava 3 faculdades. Então, o meu voto valia por 3, está entendendo lá, no negócio da Assembleia. Então, todo mundo vinha atrás de mim para ver como é que era, que era 3 por 1. Tinha direito, está tudo dentro dos conformes. O povo não viajava, não saía lá de Uberaba. Então, para ir ao Rio para participar da Uni, tinha que ser quem viajasse. Como eu viajava, eu tinha gente lá, às vezes ia comprar as coisas para a própria escola, aquele negócio todo, então eu comecei a ter contato com essas coisas, né, com facilidade. Então, participei algumas vezes, fazia parte do serviço. Agora, nunca fui de estar fazendo comício, participar do Grêmio acadêmico, eu não tinha tempo, porque eu trabalhava na escola, não dava tempo para isso. Eu só representava isso aí quando eu viajava, porque eu tinha que fazer o meu trabalho, a gente entrava nisso. Era um bico, um extra. Sabe? Agora, eu acho que essas coisas estudantis são necessárias. Isso é bom, isso é democrático, precisa de haver. Ainda mais
nesse regime nosso de representatividade através de vereador, deputado, senador e com urnas eletrônicas falsificáveis. Isso aí é um perigo. Deve-se de ter mesmo. Como é que fica? Urnas eletrônicas. Quanto é que eles vão colocar papel nessa eleição? Hã? Gente, quem mais? Quem é que está aí com o microfone? Eu queria só retomar mais o último ponto. Eu queria compreender a questão da índole, né? O âmago da consciência mesmo. É possível que algumas consciências, algumas pessoas estejam tão fora do processo de reciclagem, tão desconectadas com um mega foco, que a pessoa pode ter um padrão de gosto completamente psicopático, né? Como é o caso, alguns casos que a gente trouxe agora aqui, e ter uma índole boa. É possível isso? Tem jeito, né? Você está forçando muita barra. Não, a pessoa ou não é? O que é? A pessoa pode achar, ter gosto... A índole boa para a vovozinha dela. Não, eu pergunto isso em termos de... Não sei, a pessoa ter um gosto completamente desvirtuado. Uma pessoa que está com desvirtuado. raiva dos outros igual essa, você vai ficar perto dela? Você quer viver com essa pessoa? Não, claro que não, mas existe alguma possibilidade. Outra coisa, ela ainda confessa isso claramente. Se a pessoa anda com um machado na mão, você não vai ficar com medo? Aquela machadinha dos filmes, sabe? Não é fácil. Mas não, mas a machadinha que tem mais. A machadinha é mais ou menos um negócio assim, ó. Você não vai ter medo de você arranjar esse objeto da testa? Essa é a machadinha. E essa está até estilizada, bonitinha. Ó, vocês não pensam não, que aqui está bem afiado, tá? Agora estou vendo que você acabou de chegar nessa noite, né? Está aí, né? Tá sério. Foi tudo bem, né? Beleza. A Mabel teve fazendo um relato da situação. Muito bom. Alto nível. Professor. Você sabe que eles vieram depois, né? Ficaram lá para ver se o ambiente está tudo bem, para ver uma despedida geral da história depois de mim. Né? Faz parte. Mas olha, cuidado com o que vocês vão falar, que eu estou com a machadinha na mão. Isso aqui é que tem mais nos cinema, aí, nos filmes bravos, etc. Tal. Aqui ó, ainda pode fazer, né, o negócio da machadinha do jeito que ela é. Que o negócio é mais ou menos assim, ó. Tem aqui uma parte lá, ó, essa parte de cima, para mostrar como é que é o troço aqui. Agora, o problema é aqui, ó. Agora aqui a gente mostra assim, ó. Isso é para mostrar que ela está super afiada. Tá entendendo? Eu acho que aí deu para entender o que a gente está falando aqui, né, sobre machadinha, né? Parece que vocês entenderam isso aí. Não preciso explicar muito mais, não. Entendeu? Professor, aqui na página 30, o senhor poderia falar um pouco mais na binomiologia, patológico com os réus dominador e com os réus dominados. Patológico com os réus dominadora, com os réus dominada. A com os réus dominadora é aquela que, vamos dizer, comanda a outra pessoa. Ela governa a outra pessoa. Então eles formam uma dupla. Lá no fim da história, isso aqui equivale ao possessor e a pessoa possessa. É a mesma coisa. Então, é uma dupla realmente patológica, binômio. Entende? É isso que nós teremos que falar. Por exemplo, essa nossa amiga aí, que tudo indica que ela é com os réus. A gente teria que ver na família dela se ela é dominadora ou dominada. Ela pode ser tanto uma coisa quanto outra. Você vai perguntar, mas como ela pode ser dominada? Sim. Às vezes ela é dominada por outra pior do que ela, que está na família, ou no serviço, ou na repartição, ou em algum lugar. A gente nunca sabe.
E outra coisa, às vezes ela ainda está revoltada desse jeito devido às injustiças que a dominadora está praticando sobre ela. Então, se a gente for ver a etiologia, a causa disso, aí é que a gente vai ver a situação toda, como é que é. A causa. Qual é o fator desencadeante? O que é que provoca e mantém essa condição até hoje? Isso aí tudo teria que ver. Quem é que está com o microfone agora? Tem mais alguém? Você? Isso aí varia de pessoa para pessoa, né? Tem que ver como é que é. Eu penso que, de modo geral, se nós formos olhar a população da Terra, ou seja, a demografia toda, o que predomina mesmo é a paragenética. Por quê? São consciências que estão em evolução, aquilo que eu chamo a primatologia humana, você está entendendo? Eles então ainda são muito ainda animalizados ou subhumanizados, e etc. Tal. Ainda tem essa reação toda. Então a gente tem que olhar com calma, né? Como é que fica? Então, mas é a paragenética ou a genética que predomina? A genética. Agora, veja, como é que fica? Então, por exemplo, eu não acho que seja 51%, é muito mais. Não, você veja bem o tanto de pessoas que sejam oligofrênicas. A oligofrenia básica, quando ela chega nesse nível, ela é o debilóide, o imbecil e o idiota. Olha o tanto de gente que tem nisso. Toda pessoa que tem um QI abaixo de 80 já está por aí, de algum modo. Aquilo que se chamava de retardado mental, que hoje eles não usam mais essa expressão. Está tudo nisso aí. É oligofrenia. Oligo quer dizer pouco, que há pouco processo de desenvolvimento cerebral. Você está entendendo? Dentro do problema. Então, a manifestação maior, que é muito mais de 51%, deve ser toda genética, dentro desse processo, dessa negatividade aí. Porque eu já vi você comentar, não para esse caso da subcognitividade, mas até para intermissivistas, que a pessoa às vezes não é aquilo que você conhece dela. Que ela é muito mais do que aquilo. Aí a gente vê um peso da genética muito nisso. Agora veja, o processo das aparências, ele é terrível. Por quê? Você vê a aparência da pessoa e tem as informações daquilo que você consegue captar. Mas essas informações podem ser erradas a favor da pessoa e podem ser erradas contra a pessoa. Então você interpreta errado, tanto de um jeito quanto do outro. Então, pode chegar um serenão aqui e você vai pensar que ele é um boboca. Ou vai chegar um boboca e você vai achar que ele é genial. Agora, então, aí depende da sua observação, da sua abordagem, da sua perspectiva e da sua capacidade de interpretação da pessoa, que é o problema da hermenêutica. Isso aí é seríssimo. Agora, veja, é o conscienciograma, né? É o estudo conscienciograma. Então, com 5 cobaia, é o máximo. Eu, por exemplo, eu fiz um verbete agora, depois que nós já viemos da viagem, que é justamente esse processo aí. Então, por exemplo, as condições que nós temos aqui, que permitem a gente a ter uma ideia do processo extrafísico. Então, por exemplo, eu mostro lá, uma pessoa pega uma lanterna e a pilha está acabando. Então, aquilo que clareava muito, está dando aquele lusco-fusco só com a lanterna. Você sai na escuridão com aquela lanterna. E isso dá a impressão perfeita da baratosfera para você. Então, arranjei 4 para mostrar isso. Quando aparecer na sua mão, você já fica sabendo o que eu estou falando. Entende? Outra coisa. Uma pessoa vem, passa 15 dias aqui no CIEC. Ela vai no acoplamentário, ela vem aqui no tertuliário, ela faz os laboratórios, ela vai nos problemas, por exemplo, do holociclo, da holoteca, estuda, participa dos cursos. Durante 15 dias. É como se ela estivesse imersa no curso intermissivo. Vocês estão entendendo? Então, eu já arranjei 4, vamos dizer, comparações para mostrar certas realidades extrafísicas para a pessoa. Agora, outra, a pessoa vem, vai na CONS e participa do CONSIM Cobaia. Isso aí é o reversal.
é como se fosse um ensaio que ela estivesse enfrentando, frente a frente, cara a cara, o evoluciólogo depois que ela dessomar. Está entendendo? Então, eu precisava de ver, se vocês tiverem mais ideias sobre isso, vocês me falam. Eu arranjei 4, aí só aqui eu falei 3 já. Entende? Agora, isso é muito importante para ver o nível que nós estamos hoje. Isso aí não tem livro nenhum. Eu também não escrevi nada sobre isso. Professor. É dos tais que eu estou falando, essas coisas que eu estou escrevendo novas para clarear mais os processos. Tem mais uma ideia, a pessoa que mora na Cognópolis, como se ela estivesse morando temporariamente na dimensão extrafísica, ou na colônia extrafísica que ela veio. Uma comparação. Mas isso aí já equivale, né, com o negócio de passar os 15 dias aqui mais sério, mais forte. É a Comunex. Entendeu? Entendi. Agora, não é fácil. Agora, se você tiver mais ideias, vocês me dão depois. Mas esse é fraco, né? Esse aí é muito pessoal, né? Está muito bravo. Não é bem. Eu que já tive 2 jubileus, eu sei como é que é isso. Mas precisa de ver umas coisas mais assim, características, mais clássicas. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao processo político. O Serra deu uma entrevista aí no final da campanha e disse que ele estava se sentindo com muita energia, que ele não sabia o que ele fazia depois que foi derrotado. Foi? Ele falou isso? Falou. Bacana, hein? Muito bom. Aqui, muito obrigado pela parte que me toca. Agora, só aqui, uma coisa. A gente não sabe o que vai acontecer, mas eu vou falar uma coisa, de novo, aqui bem claro, para ficar bem claro. O Lula só foi eleito no 3º escrutínio. O Mitterrand só foi eleito no 3º escrutínio. O Serra já teve 2, falta mais um. Se ele entrar no próximo, pode ser que ele vai ser eleito. Ele falou que não a pessoa vai sendo conhecida com o tempo. O Mitterrand na França foi só na 3ª eleição. Mas a básica mesmo foi 3. Grande. E estava todo mundo esperando que ele fosse dizer que ia encerrar a vida pública. Ele disse não, que ele vai continuar na vida pública, que ele está muito disposto. Lógico, está muito disposto, ele é bom. Ele é uma pessoa de muito caráter e outra coisa, é erudito, ele não é bobo, ele conhece tudo. O homem sabe até as coisas de energia, sabe tudo. Agora, professor, no caso dele, assim, então, a pessoa no patamar que chegou, no ponto de vista do estadismo, seria melhor ele aguardar a próxima eleição, na sua opinião, ou ele deve continuar engajado, tentar um outro cargo? Não, aí depende das condições e da turma dele, né? Se de ver os assessores, o que eles acham, como é que está a condição atual do Brasil. Eu acho que ele deve entrar na oposição. Agora, por exemplo, o nosso governador está muito bacana. Ele já tomou uma atitude muito séria. Ele falou assim, eu não vou estabelecer oposição a presidente. Não. O governador do Paraná. Por quê? Ele tem que defender o Estado, ele está certo, está perfeito isso. Ele tem que se argumentar e se articular com a federação, com Brasília, que é um governador do Estado. Beto Richa falou isso. Alto nível de inteligência, ele está correto. Já o Serra, não. O Serra tem que ficar na dele. Se precisar entrar na oposição, ver o que é que tem, vamos ver o que vai dar, né? Agora, já tem uma outra questão dentro do governo da Dilma, professor, não sei se o senhor viu, que já começou a ter briga PMDB e PT, por cargo, ministério. Não, mas isso é normal. O Brasil, isso é uma vergonha, né? É a hora que a pessoa não dá nem vontade de se saber o que acontece. Tanta maracutaia, tanto conchavo, tanta coisa que aparece agora. A vergonha. Provedor por cargo. E outra coisa, cada cargo ele sabe quantos bilhões tem atrás. Isso é que é o mais importante, é saber o que vão fazer com tanto dinheiro. Vou relacionar a consciência subcognitiva e a dependência intelectual. O processo é o seguinte, a dependência intelectual ela existe, porque às vezes a consciência subcognitiva ela fica totalmente fascinada por uma pessoa que tem mais lucidez. E ela então se joga aos pés daquela pessoa. Isso tudo tem, é assim que vem a dependência intelectual. Meu filho de 18 anos, que começa a se interessar pelos princípios da conscienciologia, pede para perguntar se um dia, na evolução, a consciência atinge um nível de felicidade semelhante ao da vida intrafísica. Não, vai alcançar um nível melhor do que isso, que aqui a gente não tem felicidade 100%.
vai alcançar a verdadeira felicidade, que essa que nós temos aqui não é boa. Eu disse a ele que a felicidade evolutiva deve ter outro teor. Muito bem. O senhor pode explicar melhor isso para ele? O caso todo é esse. A primeira coisa é que nós estamos aqui dentro de um restringimento. Quer dizer, se a gente lá era um gigante, aqui nós todos somos microscópicos. O indivíduo, o próprio corpo, o restringimento que nós temos, a nossa consciência é mais do que isso. Seria bom a senhora mostrar para ele o que é o cons, os cons, o que são os cons? São as unidades de lucidez da consciência. E que nós perdemos esses cons. E com o tempo a gente começa a recuperar isso aí. Uma outra coisa, diz para ele que não tem nada de estar fazendo a pergunta por porta-voz. Da próxima vez, quem deve escrever é ele. E nada de pedir para a mãe, porque já tem 18 anos. Esse negócio não está certo. Ele arranjou um porta-voz. A senhora está sendo porta-voz do seu filho. Isso não é bom. Ele tem 18 anos. Se ele tivesse assim 5, tudo bem, mas tem 18. Que é isso? Isso é muito importante. Se ele quer alcançar a felicidade, precisa ter lucidez. Alcançar os cons. E não ficar falando pela boca dos outros. Sou fabricante de jogos de tabuleiro em madeira. Quase todos eles têm aspecto competitivo, ou seja, belicistas. Por exemplo, o xadrez, damas, trilhas. Jogos de tabuleiro melhoram o raciocínio mais do que traz à tona os processos patológicos. Isso tem ligação belicista de minhas outras vidas? Devo começar a pensar em abandonar a ideia? Olha, pensa bem. A única coisa que eu te digo é o seguinte: sempre fui e continuo sendo contra o xadrez, devido à monarquia que está lá dentro. Eu sou contra o processo, aquilo é antidemocrático. Nunca julguei xadrez, sou contra e cuspo em cima do processo. Me deram um jogo de xadrez e eu enterrei. De marfim. Só para me entrar na onda do processo. Nunca tocar no assunto de xadrez. É a primeira vez que toca nesse assunto aqui, né, eu acho. Né? Nunca fui enxadrista. Ó, divido o processo. De modo que, veja, se eu nunca julguei xadrez e sou contra o processo, pensa bem no resto. Porque o xadrez de tudo isso aqui é o que está mais o processo de merecido maior, por causa do rei, a rainha, os peões. O processo da monarquia, o feudalismo, etc. Tal, checkmate, a briga para ganhar o negócio. Jogo é jogo, né? Olha bem o que você vai fazer. Olha isso. Estou ingressando agora na conscienciologia. Era católica, mas não muito praticante, e bebia com muita frequência. Hoje tento, mas ainda tenho recaídas. Que tal um spa hospitalar? Passar uma temporada no hospital precisa melhorar isso, principalmente contra a bebida. É o jeito da pessoa melhorar mais depressa. O que posso fazer para melhorar minha vida nesse sentido? Eu já falei antes. Meu marido está há mais tempo na conscienciologia e está pensando em começar a TENEPS em janeiro. Eu gostaria muito de ajudá-lo, pois acho meu comportamento incorreto e parece que estou com bloqueios. Tento, mas não consigo. Que conselho o senhor me daria? Olha, a gente recomenda se internar. Interna numa temporada, você vai pensar nas coisas, vão dar a alimentação adequada, não vão deixar você fazer besteira, nem comer bobagem. Isso aí melhora. Vale a pena. Para isso é que existem esses hospitais tipo SPA que tem por aí. Podemos afirmar que o assediador age de forma anticosmoética por falta de conhecimento do bem? Sim, alguns. Outros não. Depende. Porque muitos sabem o que é certo e o que é errado. E insistem nisso. Você não está vendo aí uma senhora que está hoje falando aí para nós? A gente pode ter como exemplo. Como é que é o caso? E ela é bem consciente. Poderia explicar mais o item da interaciologia, a interação, auto-reeducação, evolutiva, autonomia consciencial. Auto-reeducação é o seguinte: nós temos que fazer a reeducação. É muita coisa para ser reeducado. Isso vai dar autonomia consciencial, ou seja, vai dar uma liberdade de manifestação da pessoa consciencialmente. Porque muitos de nós ainda estamos presos nas interprisões grupo-kármicas. Isso, então, faz a gente ficar estagnado, não deixa a gente caminhar. E o processo para alcançar a libertação
é necessário a gente reeducar. Ver o que é o melhor, o mais prioritário, aquilo que faz assistência aos outros, por aí. E na polinomiologia, polinômio, interiorose, apriorismose, neofobia, decidofobia. Interiorose é quando a pessoa ela é cronicificada nas coisas do interior. Ela não tem uma visão mais ampla. É só aquele mundinho que ela, às vezes, foi criada ou vive lá dentro. A priorismose é quando a pessoa tem tudo a priori. Ela já tem a ideia tudo formada como se fosse um dogma. Ela é peremptória. Não, eu penso isso aqui é só assim. Eu não quero saber de outra coisa. Então, ela não tem abertura para ter as coisas novas. Agora, a neofobia é a pessoa que tem medo das coisas novas. E a decidofobia é a pessoa que fica hesitando para decidir. Ela está sempre no vacilo. Há muito vacilo em torno disso. Por exemplo, nós vemos no Brasil que é muita gente decidofóbica. A turma do Supremo Tribunal Federal do Brasil é decidofóbica. Olha o que eles fizeram com a ficha suja. Eles sujaram a ficha deles. Eles, como magistrados, sujaram a própria ficha. Aquilo lá é inadmissível que fizeram com essa ficha limpa e a sujeira que eles fizeram com isso. Dentro de processo muito sério. Por que é que não resolveram aquilo? São os vacilões. O povo já colocou o nome dos magistrados do Brasil atualmente, a maioria do PT. Foi o PT que colocou lá dentro. Lula. Então são os vacilões. Isso nunca aconteceu do povo dar um apelido desse para um Supremo no Brasil. Isso é na história. Acho que isso aí sabe ficar registrado. Estão chamando ele. Nunca na história, nesse país, etc., foi feita uma coisa dessa. Vacilões do Supremo Tribunal Federal. Lógica é lógica, fato é fato. A decidofobia, a base dela é subcognição? É, a maioria, né? O que mais pode ser? A primeira coisa é o processo mesmo da ignorância. Uma pessoa, por exemplo, chegou numa rua, tem uma encruzilhada, ela não sabe para onde ir. Ela fica, às vezes, sem saber para onde. Qual a inteligência que ela vai ter para saber como é que ela chegou ali? Tem que ver a situação toda, o que aconteceu com ela. Então, há uma ignorância básica da situação. Uma pessoa que se perde na cidade, se não foi o GPS que estava estragado, tem alguma coisa errada. O fato dessa senhora estar confessando que sente prazer em sentir raiva das pessoas, não pode estar agindo de forma inconsciente em busca de ajuda? E o que é? A gente ajuda quem quer. Ela não perguntou nada, não está perguntando nada disso. Eu não quero ser, como é que a gente fala? Oferecido para ajudar os outros demais. O que é isso? Afinal, sinceridade é algo bem raro hoje em dia. Sim, eu falei. A única coisa boa que eu vi na história ali é a sinceridade dela para mostrar o trafar. Um dos mega trafar. Eu não sei se é o mega trafar. Porque pode ser o deles. Um deles. Pode ter, sim. Será que ela matou alguém? Está vendo? Direito. Eu tenho que pensar lá atrás. Estou planejando uma viagem até Foz para aprimorar meus estudos e percebi que não haverá nenhum curso específico sobre EV no momento, que é a minha prioridade. Chegando aí, mesmo não havendo curso, vocês poderiam ajudar no processo? Também tenho algumas dúvidas a respeito sobre a melhor forma de autonomia financeira e acharia melhor esclarecer pessoalmente. Sim, aí é precisar de conversar com as pessoas quando chegar aqui. Você chega aí e indaga quais são os especialistas que nós temos na área que você está querendo estudar. A primeira que está querendo é sobre autonomia financeira. É conversar com o Everaldo, aquele lá. Everaldo, lança a mão aí para cima, ela, é ele. Everaldo, que é o nome dele. Veja bem que você vai chegar lá. Agora, se a pessoa veio e não precisa de usar a machadinha, está tudo bem. Está tudo ok. Quem é mais que está com o microfone aí? Nós já atendemos hoje, até o momento, 34 pedidos de fora. Solicitações. 34. O negócio está bravo. Nós estamos começando o mês de novembro mais intenso. E você pede o Papai Noel? É a época do Natal? O que é? Ou é porque está estabilizando? Nós estamos dentro de um verão frio? Será que é isso?
Hein? Pois é, hoje eu atingi 34 até agora. São 27 com mais 7, 34. Eu já contei tudo, eu sou rato, né? Você sabe. Agora, 34 ainda não é nosso. Eu já atendi mais de 40 aqui. De fora que eu estou falando. Fora vocês, né? Mais de 40. Falando em vocês, quem é que faltou? Entendeu? A nossa amiga não veio hoje, não. Ela não veio. É a hora dela falar, está dentro do horário dela. Mas ela não está aí. Vamos ver mais quem é que tem. É isso. Quem é que faltou? Tem mais alguém? Não tem? Oswaldo. Aqui. Sim, é a Lucy. Dentro da definologia, como que você pode esclarecer aquelas pessoas que algumas vezes, como você citou aí, fazem o melhor e algumas vezes fazem o pior? A questão não tem maturidade consciencial, é questão ela não do tem caráter. prioridade, não tem maturidade, como você está falando, não tem boas escolhas na vida. A intencionalidade. E outra coisa, a coisa mais séria nós ainda não falamos. Ela é desorganizada. Isso é que é o mais sério. É a desorganização, autodesorganização. Uma pessoa dessa, se chegar aqui, tem que ir para o laboratório da auto-organização. De cara. Isso é para melhorar, para ela começar a pensar na vida. Então, o problema da linha quebrada dentro do quadro sinótico da vida da pessoa é desorganização. A vida da pessoa, principalmente as nossas aqui, no que é vista, ele tem que ter, no máximo, um planalto. Mas o caminho é para ficar mais ou menos uma planície. É quase uma isolínea, né? Tudo certinho. Mas essa organização, professor, ou a desorganização, ela tem um caráter assim, específico ou é geral? Não, aí depende do que a pessoa é. Me dê a ficha dela que a gente vai examinar, vamos ver como é que ela é. Considerando que ela não Agora, tem curso intermissivo... a tendência da pessoa que é desorganizada é a desorganização atingir todas as linhas de manifestação dela. Umas linhas mais profundamente, outras menos profundamente, mais superficialmente. Mas a tendência é aquilo dar uma razia, quer dizer, o negócio se estender por todo lado. Por quê? Quando a autodesorganização é muito grande, ela começa pelos pensênios da pessoa. Se o pensênio está desorganizado, tudo que ela se manifesta tem alguma desorganização. O percentual varia, mas ele sempre existe, ele sempre incide, ele sempre atua. Isso nós temos que pensar. Tem lógica isso? Muita lógica. Pensa bem. O que você queria aí, chefe? Está ouvindo? É que você falou da pessoa que eles tiram do corpo e levam e encapsulam para ela dessomar. Quando ela dessoma, qual é a causa-morte dessa dessoma? Ataque cardíaco, alguma coisa assim? Quase sempre é o seguinte: pneumonite, ataque cardíaco, derrame não sei o quê. Quase sempre eles dão a causa-morte depois, quando fazem a necrópsia. Agora, se não faz, entende? O médico geralmente viu pelas coisas que ele analisou clinicamente e fala lá na hora. A maioria disso não é bem assim. Agora, a maioria das causas-mortes, elas são furadas. Os médicos estão corretos, mas a realidade consciencial está errada. Não é aquilo. Então, quem matou mesmo não foi o processo do corpo, foram os homicidas extrafísicos, os criminosos. Isso é um fato. Agora, eu tive na minha vida, devido a atender muita gente lá no interior, eu vi muito caso assim.
casos mesmo sérios, difíceis. Entende? Gente que queria morrer e não morria. Gente que não queria morrer de jeito nenhum e que ninguém sabia como é que ele conseguia sustentar aquele corpo que já estava todo avariado. Tudo isso eu vi. E vi também o seguinte, aquela pessoa que já tinha medo de morrer, porque estavam falando para ela que ia matar de qualquer maneira. Ela falava com todo mundo, falava com o povo todo, ninguém seguia, pensava que ela estivesse doida. Na hora da outra ela amanhece morta lá, dormindo. Isso tudo é a sério. Agora, teve um caso dessa que eu vi, que a dona falou, que eles iam matá-la de quarta para quinta-feira, de manhã. Entendeu? Eu examinei a dona, vi aquilo tudo, chamei os parentes, mostrei a coisa toda. Falei assim, olha, examina bem o que tem. Deve ter dado algum despacho, mas agora veja bem o que ela bebe, o que ela come, que às vezes ela está tentando suicidar. Eles foram examinar, não teve suicídio nenhum, a dona morreu do jeito que ela falou. E não foi suicídio. Eu não estava lá porque eu ia viajar, isso eu atendi na semana anterior. Ela falou na quarta, quinta-feira. Era na sexta-feira. Ela falou de quarta para quinta. Eles falaram que vão me matar. Agora, todos esses casos se vê se a pessoa não está calculando um suicídio, uma coisa. Essa mulher não estava. Eu chamei os parentes tudo e falei, olha, está acontecendo isso, ela está assediada. O negócio dela é bravo. A gente limpou aqui, mas você sabe, ela vai para casa e vai mudar tudo, porque o ambiente lá é pesado. Uma dona forte, cheia de vida, ainda não tinha 50 anos. Eu examinei ela toda, não tinha nada. Estou dando um exemplo, porque essa dona foi impressionante. Quando eu vi lá o negócio, eu sempre tinha que viajar. De 3 em 3 meses a gente deixava lá, porque isso era orientação médica, por causa da minha vida, que era muito atribulada. Eu tinha muita pena, porque eu viajava muito do povo lá e ia embora. Um outro caso que foi terrível, que eu conheci demais, uma mulher muito bonita, toda cheia de vida, ela começou a engordar demais, começou a tomar tudo quanto era droga e coisa para emagrecer. Eu chamei o marido dela e falei assim, você não pode deixar isso, ela vai matar, ela vai se matar com isso aqui, está demais. Disso, gostei tudo. Só eu e ele, falei com o marido. Eu viajei, passamos uns dias fora, 1 ou 2 semanas no Rio. Quando eu voltei, a mulher já tinha sido enterrada. Aí foi um custo para o marido ir me ver. Passou mais de 1 mês para ele aparecer. Aí eu perguntei, vem cá, amor, o que você fez? Eu falei assim, Valdo, eu fiz tudo. Tentei tudo. As coisas que ela estava tomando, joguei um monte de coisa fora. E o negócio estava demais, mas meu parceiro não teve jeito, ela continuou. Agora o processo deu uma crise cardíaca, né? Ela foi embora. Agora veja, no caso dessa senhora, até que ponto que era ela e o assediador? Então isso é o que acontece mais por aí, entende, Grace? É muita coisa assim. Então, os homicídios de base extrafísica são os que predominam na Terra. Por exemplo, esses casos desse fanatismo todo de guerra que tem por aí, isso tudo aí tem assédio muito forte. Esse caso dos caras que chegam no lugar e começam a atirar em todo mundo, mata todo mundo, aquilo ali é... Outra coisa, vocês acham que pode ter um atirador de elite que seja bem assistido? Não, raciocina só sobre isso. Um atirador de elite, aquele que 1 quilômetro de distância e mete a bala no meio da testa da pessoa. Você acha que ele é bem assistido? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 41 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 27 perguntas online, 26 votos presenciais e 1 voto online. Hoje teremos os recados do João Paulo, do Lacôncius e a Daiane sobre a Escola do Parapsiquismo. Antes, com vocês, o Amigos da Enciclopédia com o Eduardo. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui com essa super máquina, né? Esse Lenovo, um IdeaPad. A gente estava olhando agora alguns detalhes da configuração dele. E ele realmente é um netbook diferente dos que a gente já sorteou aqui. Ele tem um estilo de aço escovado, o material que é feito, todo o laptop.
O teclado dele é um teclado com tamanho natural de um laptop e é o teclado do IBM, que é um dos melhores teclados que tem. Essa máquina a gente vai sortear no dia 14 de novembro, um domingo. E aquelas pessoas que não renovaram a inscrição, a gente convida a renovar para entrar nesse sorteio. Quem que vai entrar no sorteio do dia 14 de novembro? Todos os novos inscritos das últimas 2 semanas, tá? Até o dia 14 de novembro, todas as pessoas que renovarem a sua inscrição e aqueles que já são amigos desde 2008, 2009 e 2010, que renovaram as suas inscrições, tá ok? Então no domingo, dia 14, a gente deve estar sorteando. E nas próximas semanas aí, talvez até final de novembro, a gente vai divulgar para vocês aqui a nossa campanha do ano que vem, de 2011. Tá? Então a gente preparou essas últimas 2 semanas e tem coisas bem legais aí para os amigos da enciclopédia, aquelas pessoas que dão suporte aqui ao trabalho da enciclopédia da Conscienciologia. Obrigado. Boa tarde, vou falar em nome da Conscius a respeito de 2 cursos. O primeiro vai ser o Consim Cobaia, nos dias 13, 14 e 15 de novembro, aqui no CAEC, que hoje foi falado bastante a respeito de Consim Cobaia, sobre a nossa autopesquisa, como a gente se vê através da heterocrítica e também a melhorar nossa autocrítica. Consim Cobaia é um curso que ajuda tanto a pessoa que se expõe como Consim Cobaia, quanto todos os participantes que estão lá. Então, vamos ter nos dias 13, 14 e 15 o curso com 11 vagas, sendo que são 11 campos de Consim Cobaia. Então, vão ser, ao longo desses 3 dias, 11 campos estudando o Consim Cobaia do Conscienciograma. E o outro curso é o outro curso Consim Cobaia, só que com um perfil um pouco diferente. Vai ser o Consim Cobaia mensal. A partir de dezembro, a Conscius vai fazer todos os meses um Consim Cobaia mensal, que tem algumas diferenças. São 10 vagas, mas só apenas 3 campos de Consim Cobaia. Então vai ser por sorteio. Sendo que, se a pessoa participar durante 3 meses e não for sorteada, ela vai ter direito a participar mesmo sem o sorteio para ela. Então, dias 13, 14 e 15, Consim Cobaia, com 11 vagas. Todos os participantes vão passar pelo Consim Cobaia. E no dia 4 de dezembro, o Consim Cobaia mensal, com 10 vagas, mais 3 campos de Consim Cobaia. Ele dura 1 tarde. Vai das 3 da tarde às 8 da noite. É um sábado, dia 4 de dezembro ou 13, 14 e 15 de novembro. Mais informações no CAEC. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui então para divulgar a Escola do Parapsiquismo. Que se trata a escola? É um programa de desenvolvimento do parapsiquismo de longo prazo, com a duração de 1 ano. Ao longo desse 1 ano, o aluno ele vai participar de atividades fixas, são 3 módulos, e também atividades que nós estamos chamando de intermódulos. Desses 3 módulos, o primeiro vai ser realizado em janeiro, de 10 a 16 de janeiro, com a temática autodiagnóstico e autoprescrição. Então, o aluno participa de uma série de atividades práticas, visando efetuar o seu autodiagnóstico. Também entrevistas com EPICOM e condicionamento holochacral. Aí ele segue para o segundo módulo, em julho, 8 a 14 de julho, cujo objetivo será trabalhar a autocriticidade e autocientificidade parapsíquica. Novamente, nós teremos entrevista com EPICOM, prova teórica de parapercepciologia, condicionamento holochacral e novos campos energéticos. E o último módulo, de 12 a 18 de dezembro, com a temática interassistencialidade, onde a gente faz um fechamento, novamente, do condicionamento holochacral, atividades de arco voltaico e outros campos energéticos. Além desses módulos fixos, a escola também vai contar com uma série de atividades, como as dinâmicas parapsíquicas, acoplamentários e laboratórios de autopesquisas. Para mais informações, basta entrar em contato com a recepção do CAEC, no telefone 3525-2652. Obrigada. Teremos então amanhã o verbete sublinhamento, eleito com 11 votos, a especialidade comunicologia. Obrigado a todos. E até amanhã.